Oi, gente! Então, estamos agora na videoaula número 2 do módulo 3, seguindo, então, né, a proposta do nosso módulo, que é avaliação e acompanhamento da aprendizagem. E só retomando com vocês, né, por que nós devemos chamar, então, ou melhor, por que nós podemos entender a avaliação não apenas como tradicionalmente, nós entendemos, né, a palavra avaliação, mas sim como um acompanhamento da aprendizagem, né? Por que pensar a avaliação como acompanhamento da aprendizagem? Por quê? A avaliação, ela precisa ser vista hoje, né, dentro da ideia de uma avaliação formativa, né, de que ela não é apenas um momento único, estanque, né, em que como se eu estivesse batendo, né, uma foto, né, da turma, né, e a partir daquela avaliação, daquela foto, desse retrato, eu tenho, então, um parecer, né, se o aluno está aprovado ou reprovado, se ele atingiu os objetivos ou não, se ele tem nota 10, 7, 6, 0, né. Então, a avaliação enquanto acompanhamento da aprendizagem, ela é vista de outra forma. Que forma é? Ela é vista como um movimento, né, que vai de acordo com o ritmo dos alunos, de acordo com a capacidade de aprendizagem daqueles sujeitos que estão aí envolvidos, né, respeitando os tempos, né, mas também exigindo, obviamente, né. Não vão dizer assim que eu estou sugerindo, né, que o processo educacional, o desenvolvimento da aprendizagem, né, seja apenas algo sem substância, sem conteúdo, que não dê resultados. Não é isso, né? Porque algumas pessoas, assim, ao ouvir, né, vêm com algumas críticas, assim. Mas, sim, o acompanhamento da aprendizagem é aquele movimento em que a gente faz um diagnóstico, né, e que a gente procura perceber em que ponto, né, aqueles estudantes estão. Bem, e tendo em vista, né, o que eu quero atingir, eu posso saber se com aquela produção ou com aquele resultado que eu obtive, se eu preciso retomar, se eu preciso mudar estratégias, se eu preciso refazer a minha metodologia, mudar a minha metodologia, né? Se eu preciso trazer novas abordagens, ou se está ok, eu posso seguir adiante, né? Bom, pensar a avaliação como acompanhamento da aprendizagem é respeitar também, né, o ritmo, respeitar os sujeitos nos seus momentos de aprendizagem, né, mas também conseguir garantir, né, que eles realmente tenham esse conhecimento que eu quero proporcionar consolidado antes de seguir adiante, né. Muitas vezes as pessoas, elas prezam, né, a quantidade de conteúdos desenvolvidos, mas que acabam sendo com conhecimentos, né, logo esquecidos, porque não tiveram o tempo necessário para uma maturação, né, ou para um desenvolvimento até mesmo cognitivo, certo? Então, esse acompanhamento da aprendizagem, ele vai não apenas te dá uma nota, um conceito, mas ele vai também nos oferecer, nós, os profissionais de educação, né? Ele vai nos oferecer também um diagnóstico referente ao ponto, né, que aquela turma está, que aqueles alunos estão, e eu posso saber se eu tenho que retomar, se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que modificar, se eu posso seguir adiante, né? Então, por isso, né, a ideia de avaliação, ela mudou ao longo do tempo, né? E, obviamente, falar de avaliação é um assunto bastante complexo, né? Por quê? Porque a avaliação, ela está no centro, exatamente no centro, né, do sistema educativo. Por quê? Porque a avaliação, ela fala de seleção, fala de formação, de reconhecimento, também de desigualdades, né, entre tantas outras coisas. E a avaliação, ela regula, né, o trabalho escolar, as aprendizagens,
as atividades escolares, as relações de autoridade dentro da escola, dentro da sala de aula, a cooperação em sala de aula, as relações na escola, as relações entre família e a escola, as relações entre os profissionais de educação, entre tantas outras possibilidades, né? Então, a gente sabe que a avaliação dentro do processo educativo, ela acaba tendo, assim, uma importância muito grande, né? Por isso que ela é regulativa, né? Por isso que ela tem como eu disse na aula passada, né? Que ela nos dá um norte, né? Porque ela realmente tem um peso muito grande dentro do processo, né, educacional. E também por isso ela se torna tão complexa, né, e tão ampla assim, de ser discutida e de ser falada. Bem, pensando na ideia de uma avaliação formativa, a gente tem que ter em mente que a avaliação ela precisa ser contínua. Por isso que eu falo, né, que ela não pode ser um processo estanque, né, como se fosse uma foto, assim, um retrato, e aí a partir daquilo ali tu dá nota e ponto final, é aquilo que o aluno sabe, deu. Não, ela não pode ser assim, ela tem que ser um processo contínuo, né, em que a gente possibilite a ideia do refazer, do reconstruir, né. Por exemplo, um aluno apresenta um seminário, o seminário está muito ruim, não foi bem feito. Seja porque ele não estudou, ou seja porque ele não entendeu, ou porque foi em grupo e o grupo deixou o colega na mão e ele apresentou sozinho, não ficou tão bom. Enfim, né? Bem, dentro de uma forma mais rígida de avaliação, mais tradicional, enfim, como queiram, eu vou atribuir uma nota para aquele aluno ali pelo que ele apresentou, né? Dentro dos critérios que eu estabeleci, né? Mas se eu pensar, né, a partir dessa perspectiva de uma avaliação contínua, né, e dinâmica, e coletiva, né, e dialógica, eu posso perceber, né, eu posso admitir a possibilidade, né, desse aluno reapresentar esse novo trabalho, né, a partir das críticas estabelecidas por mim e pelo restante da turma. Olha, isso não ficou claro, ou isso poderia ser melhor desenvolvido, nós esperávamos que o teu trabalho abordasse tais aspectos que não foi apresentado, enfim, né? Então, a gente pode, sem prejuízo, né, fazer com que aquela atividade se torne mais produtiva e tenha um significado maior, né? E não apenas dizer, olha, me desculpa, teu conceito, a tua nota, é isso, e agora a gente passa para um outro conteúdo e, né, e fica por isso mesmo, tua nota é tal, né? Então, uma avaliação formativa, ela carrega dentro de si várias possibilidades, né, para fazer esse acompanhamento e esse movimento, né, de ir e vir, né, e avançando. Né? A ideia é sempre avançando, mas avançando também dando novas possibilidades, né? Pensando também que o estudante deve fazer parte, ele é o sujeito, né? Esse é o foco principal. O estudante é o sujeito do seu aprendizado. Se nós não colocarmos ele nesse papel de sujeito do seu aprendizado, então fica bastante difícil, né, esse aprendizado seguir. Bom, tradicionalmente, né, a avaliação ela é uma hierarquia de excelência, né, a comparação, classificação. Em alguns casos, assume também tanta importância que a avaliação ela se torna um fim em si mesmo, né? Então, na escola, a desigualdade de êxito ela ficou naturalizada, né? A gente sabe, passamos, né, pela escola, sabemos que é assim, é normal. Como que a educação não pudesse, além de resolver o potencial de cada um, e aqueles que não acompanhavam dentro dos padrões esperados eram tidos como fracassados, né? Então, essa pessoa não sabe. É isso. Então, dentro dessa perspectiva, uma avaliação formativa não tinha muito sentido, dentro dessa perspectiva que eu falei, né, nesse outro slide. Então, a escola ensinava e, se tivessem vontade e meios intelectuais, os alunos aprendiam. A escola não se sentia responsável pelas aprendizagens. Limitava-se a oferecer a todos as oportunidades de aprender. Cabia a cada um aproveitá-lo, né? Perrenot, então, página 199.
Então, essa forma de ver a avaliação, né, ela que é a forma que acredito eu que vocês tenham, né, passado, conheçam bem, não é a forma como a avaliação formativa entende o processo avaliativo, tá? Ou seja, a escola, ela é sim responsável pela aprendizagem, né? E esse oferecer a todos a oportunidade de aprender não é simplesmente passar no quadro um conteúdo e fazer algumas questões depois relacionadas àquele conteúdo. Isso não garante que aqueles sujeitos que estão ali compreendam, certo? E muito menos garante que os sujeitos que estão envolvidos nesse processo atribuam significado e consigam contextualizar e relacionar e desenvolver de tantas outras, né, habilidades. E também, né, a gente precisa salientar que não é uma forma nem um pouco democrática, né, de ensino. Bem, a avaliação formativa, ela é metódica, instrumentalizada e constante, né? Então, eu acho que é importante deixar isso claro, né? Porque a gente precisa ter um método claro para trabalhar, a gente precisa instrumentalizar, ou seja, a gente precisa ter os registros, a gente precisa ter exatamente os planos, né, bem traçados, né, saber exatamente, né, quais são os objetivos, o que eu quero e ter as minhas anotações, né, bem claras ali, né, para realmente fazer esse acompanhamento da aprendizagem. Bem, então, isso também exige, né, que o educador tenha uma visão mais igualitária e menos excludente, né, e mais democrática, né, porque a democratização do ensino exige que o profissional da educação tenha uma concepção democrática de ensino, pois parte especialmente da diversidade de famílias, de classes econômicas e especialmente de aprendizagens, né. Bom, tendo em vista que hoje nós estamos numa época de inclusão, né, estamos também numa época não apenas de inclusão das pessoas que nós chamamos de PCDs, né, pessoa com deficiências, né, mas também inclusão das várias outras diversidades existentes, né, na nossa sociedade. E o processo avaliativo, né, ele tem que dar conta também da pluralidade existente na sala de aula, né. No momento que a gente não dá conta dessa pluralidade, a gente passa, então, a excluir, né? Ao invés de incluir, a gente passa a excluir. Como? A reprovação é uma das principais processos excludentes, né, na escola. Repito, não que a gente deva aprovar o aluno para que ele não se sinta excluído, né? Ou seja, mesmo que ele não tenha conseguido, né, alcançar os objetivos, ou seja, um aluno que não se envolva, ou que seja um aluno que é indisciplinado e não quer nada e não faz nada, mas ele vem de um meio pobre, enfim, né, a gente pode pensar um caso, né, assim, um exemplo, né, para atribuir e passamos esse aluno, né? Não, mas não é assim, né? A ideia é que para que esse processo, né, educativo ele seja realmente democrático, que a gente pense em formas de que esse conhecimento que eu quero desenvolver toque esse aluno, chegue a esse aluno, chame a atenção desse aluno. E pensem assim, ó, não é apenas fazendo um espetáculo, né? Porque a ideia não é que o professor seja um espetáculo, né? Que faça várias brincadeiras e que faça... Não, tá? Muitas vezes uma aula, que pode ser até mesmo uma aula bem tradicional, né? Mas bem organizada, bem pautada, né? Bem planejada, isso já ajuda, né? Com o material didático bem claro, na linguagem adequada, né? Isso também é democratização, né? É também inclusão. Claro, lembrando que a gente deve, né, variar, né, os métodos, justamente para que a gente consiga
atingir as diversas formas de entendimento desses sujeitos, que, lembrando que nem todos entendem as coisas sempre do mesmo jeito. Então, a gente precisa variar a forma de explicar as coisas, por isso a gente dá exemplo, né, mais de um exemplo, né, que a gente faz as contextualizações necessárias dos conteúdos, porque ao passo que alguns estudantes conseguem apenas a partir de uma definição abstrata entender o que a gente está falando, muitos outros precisam, né, dessa contextualização, precisam atribuir um significado para que aquele conceito, aquela ideia abstrata, né, faça um sentido. E a filosofia ela é muito assim, né? Quando a gente pega, né, um conteúdo ou determinados conteúdos da filosofia, se a gente não faz, né, essa contextualização, se a gente não traz isso para a vida dos alunos, esse conteúdo ele não faz não tem o menor significado assim, para aqueles sujeitos que estão ali, né? Bem, e eu trouxe para vocês também um quadro que é do primeiro ano do ensino médio, das ciências humanas, de um documento que saiu em 2016, eu tenho aqui nas referências bibliográficas, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é a reestruturação curricular do ensino médio. Tá? Ali nesse documento, vocês podem olhar aqui nas referências bibliográficas desses slides que eu estou passando para vocês, a primeira referência, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Se vocês entrarem ali no site, ou colocarem só reestruturação curricular do Rio Grande, reestruturação curricular do ensino fundamental e médio, vocês vão encontrar esse documento, tá? Vocês podem baixar, podem olhar. Esse documento, ele veio, né, ainda no governo passado, para as escolas estaduais, para uma reestruturação, então, do currículo, né, que foi feita já. Essa reestruturação, então, deixava bem claro que o currículo, então, no Rio Grande do Sul passava a ser, então, por habilidades e competências, né? E esse documento, ele trouxe, né, para cada ano, né, da educação básica e para cada área do conhecimento, sugestões, né, de habilidades e competências a serem desenvolvidas, né? Então, aqui eu peguei só a do primeiro ano do ensino médio, mas vocês podem, né, a partir do acesso a esse documento, podem ver os outros anos. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de quais competências. Então, eles separam, né, as competências como ler e escrever, resolução de problemas, compreender e ser e conviver, né? E dentro de cada competência, então, nós temos as habilidades. Bem, o que seriam essas habilidades, né? Porque sendo as competências, então, esse saber fazer algo, né, com aquele conhecimento que eu tenho, as habilidades é como se fossem microcompetências, no sentido de que as habilidades, elas são tantos outros conhecimentos que eu também preciso desenvolver para atingir, né, para ter consolidada uma competência, né? Por exemplo, no momento que eu preciso resolver problemas, né, para resolver problemas, eu preciso também saber identificar exatamente qual é esse problema que eu preciso resolver. Eu tenho que saber interpretar, eu tenho que saber questionar, levantar hipóteses, né, formular. Então, para resolver problemas, né, eu preciso de uma série de outras habilidades ou uma série de outras microcompetências, né, para conseguir chegar, então, na competência, né, que é a resolução de problemas. E assim, as demais, né, por exemplo, compreender, né, para compreender eu também tenho uma série para competência de compreensão, eu preciso também de uma série de microcompetências ou habilidades, né, dependendo do referencial teórico, para conseguir atingir, né, ou diferenciar, exemplificar, expressar, relatar, enfim, né? E aqui eu trago também alguns exemplos, né, de competências que fazem parte, então, das ciências humanas, os textos vocês podem observar ali no referencial teórico, tá? Os textos que estão postados para vocês.
capacidade de expressão em diferentes linguagens, a capacidade de compreensão de fenômenos físicos, naturais e sociais, capacidade de referir os conceitos disciplinares a contextos específicos, enfrentando situações e problemas. Acho essa competência extremamente interessante, né? Porque é justamente aquilo que eu falava para vocês, de fazer essa transposição daquele conhecimento específico, científico, acadêmico, disciplinar, né? Para contextos específicos, né? Para que faça sentido, fazer essa transposição, né? Capacidade de argumentar, de negociar, significar, buscando acordos por meio do discurso, a capacidade de projetar ações, de pensar propostas de intervenção solidária na realidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Bom, e aqui por último, então, as referências bibliográficas, tá? Lembrando que o texto do Newton José Machado e do Philippe Renaud estão disponíveis para vocês no módulo e a BNCC também, né? Onde vocês podem ver mais atualizado ali quais são as competências e habilidades, então, que se espera, né, desenvolver dentro da área das ciências humanas. Bom, gente, então, vou concluir a aula, mas antes de concluir, quero só fazer uma retomada, né? Espero deixar bem claro para vocês qual é o objetivo de trabalhar, de iniciar, então, a partir da avaliação, né, os nossos conhecimentos, assim, da nossa disciplina. Por quê? A avaliação, ela costuma ser dentro do processo escolar, né, algo que acaba dando o norte da norma, ela é extremamente normativa, digamos, tá? E, independente, né, de que escola vocês estão, as escolas todas, elas estão sujeitas a um processo avaliativo. Então, o que eu espero que vocês consigam compreender e que eu espero que vocês, uma habilidade que eu espero que vocês desenvolvam, né, é de fazer um plano de aula, tá, que seja coerente com o processo avaliativo da escola, né? E não somente o processo avaliativo da escola, mas que seja uma avaliação coerente com a metodologia que vocês trabalharam, né? E que essa avaliação, ela não seja descolada das habilidades e competências, né? Lembrando que a avaliação, ela não é uma prova, não é um trabalho, é um acompanhamento da aprendizagem. Nós podemos ter instrumentos avaliativos, tá? Instrumentos avaliativos, mas a avaliação, isso que a gente chama de avaliação, não se resume a instrumentos avaliativos, como prova, trabalho, enfim, né? Outras tantas que a gente conhece. Né? Então, o processo avaliativo, né, como eu procurei demonstrar para vocês aqui, com esse texto, ele é um processo que ele é contínuo, ele não é estanque, né? Então, para isso, a gente tem que ter um planejamento, né, que seja um planejamento bem organizado, bem pautado, né? Vocês estão observando as aulas, né, dos professores de filosofia, e qual é o objetivo disso? O objetivo é que vocês tenham um máximo de conhecimento da escola em que vocês vão atuar, para poder, então, elaborar os planos de aula adequados, então, para aquela realidade, para aquele contexto, tendo em mente que vocês deverão, sim, desenvolver habilidades e competências, porque, ano que vem, a BNCC é o que rege o ensino médio em todo o Brasil, tá? O Rio Grande do Sul já está se adaptando, mas é uma lei nacional, tá? E ali prevê, então, habilidades e competências, tá? Para o ensino médio. Tá bem, gente? Então, espero que tenha deixado claro para vocês nessa videoaula. E agora, no próximo módulo, a gente vai estudar um pouco mais sobre planejamento, tá? E um pouco mais sobre a BNCC. Tá bem? Até mais. Obrigada.